Todos nós ansiamos por encontrar esta ligação excepcional. Mas como podemos discernir quando isso nos foi apresentado da maneira divina? Como sabemos se Deus realmente escolheu essa pessoa com essa ligação extraordinária para nós? Ligação não é sobre qualquer conexão típica, mas sim um companheirismo único que Deus planeja para nós. Trata-se de experimentar uma união incomparável com outra alma, possivelmente aquela com a qual você está destinado a caminhar até o altar algum dia. A questão então surge: como Deus pode nos comunicar isso? Como podemos reconhecer esses sinais divinos, muitas vezes escondidos no dia a dia? Antes de prosseguirmos, vamos esclarecer que esses sinais nem sempre são confortáveis ou fáceis de identificar. Esses sinais celestiais às vezes estão em forma de desafios, desconforto, incerteza. Mas lembre-se, meu amigo e minha amiga, esses momentos inquietos servem para te moldar e te preparar para esse vínculo extraordinário. Eles são a maneira de Deus apresentar seu parceiro divino, moldando seus espíritos para se fundirem à sua maneira lindamente planejada. Decodificar esses sinais divinos, entender sua profundidade e propósito pode até parecer como decifrar um complicado quebra-cabeças. Embora cada experiência seja única, existem certos elementos compartilhados que podem nos guiar na compreensão do plano divino de amor de Deus. 1. O amor duradouro em meio a tempestades emocionais. Em toda a Bíblia, o amor é retratado como uma jornada, um compromisso, não apenas uma emoção passageira. Uma palavra-chave usada para representar amor no Novo Testamento é ágape, significando uma decisão informada, uma escolha consciente de amar além do reino dos sentimentos flutuantes. Na cerne dessa poderosa expressão de amor, encontramos a noção de doação sacrificial, conforme refletido em João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Essa passagem mostra que o amor não é sobre receber, mas sobre se entregar pelo bem do outro. Com base nesse ensinamento divino, pode-se ver que quando o amor é genuíno, ele não vem com um interruptor para ligar e desligar, sujeito a turbulências emocionais ou circunstâncias mutáveis. O amor autêntico é paciente e consistente. Permanece constante através do espectro das experiências da vida, através de momentos de alegria e tristeza, paz e turbulência. Um amor inflexível, mesmo diante de provações emocionais, é uma indicação sólida da verdadeira afeição, um reflexo do amor duradouro de Deus. Nossas vidas são marcadas por montes e vales, e é nessa topografia da experiência humana que o verdadeiro amor mostra sua face resiliente. Como nos espaços serenos da felicidade, o amor deve permanecer firme, mesmo quando o terreno emocional se torna desafiador. A pessoa que realmente ama você estará presente em todos os momentos, demonstrando que sua afeição não é condicional ou dependente de sentimentos passageiros. Isso está lindamente encapsulado na sabedoria de Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. O amigo que ama consistentemente em todas as estações da vida ilumina a natureza do amor verdadeiro. Esta luz iluminadora é um sinal de Deus, revelando a autenticidade do amor em sua vida. Deus apresenta esses sinais não apenas como meros indicadores, mas como confirmações de um amor profundo que espelha o seu. Lembre-se, a pessoa que realmente ama você não recuará quando as ondas emocionais a quebrarem. Em vez disso, ela estará com você. E assim como o Senhor está conosco em nossas próprias tempestades, seu amor é duradouro e imutável. Este, de fato, é um sinal divino de que alguém te ama genuinamente. Reconheça esses sinais, abrace-os e agradeça a Deus por eles. 2. Muitas vezes, Deus emprega uma estratégia distinta para te guiar até a pessoa que lhe foi destinada. Você pode se deparar com uma série de relacionamentos mal-sucedidos, o que pode levar a dúvidas e medos sobre o seu futuro status de relacionamento.
É uma tentação típica supor que talvez você esteja fadado a permanecer solteiro. Sim, é verdade que Deus abençoou certas pessoas com a graça de uma vida de solteiro plena. Um sinal evidente desse chamado é um contentamento absoluto com o estado de solteiro. Um exemplo disso é Paulo, que não expressou insatisfação ou queixas sobre sua existência solitária. Em vez disso, ele se aproveitou disso. Portanto, a satisfação dele com a solteirice indicava seu chamado divino para isso. Se você não está experimentando um contentamento semelhante, isso pode significar que Deus está gentilmente empurrando você para a instituição do casamento. No entanto, vamos ter em mente que a fonte final de satisfação é o próprio Deus. No entanto, a Escritura não defende a negação dos desejos saudáveis que Ele instalou dentro de nós, incluindo o desejo de companheirismo e casamento. Isso é um bom desejo enraizado na essência dos ensinamentos bíblicos. Não é incomum se encontrar navegando por uma fase inquietante, cheia de dúvidas sobre seu futuro estado civil. Você pode questionar por que Deus nos faz passar por tal angústia. A verdade é que seu desejo por um relacionamento pode ser uma indicação de que Deus tem um plano para você. Seus relacionamentos insatisfeitos podem não simbolizar necessariamente uma vida solteira destinada, mas podem ser a maneira de Deus te preservar para a pessoa certa. Muitas vezes Deus usa períodos de incerteza para fortalecer nossa fé, nos ensinando a confiar em seu tempo. Às vezes, a razão pela qual os relacionamentos anteriores não deram certo não foi porque não conseguiram ser mantidos, mas porque Deus tem um plano melhor reservado. Um plano que inclui uma pessoa que irá te contemplar de uma forma que você nunca imaginou. Portanto, suas experiências anteriores não são indicativas de fracasso, mas são trampolins que te levam à pessoa que Deus planejou para você no momento perfeito. Quando seu coração anseia por companheirismo e ainda assim os relacionamentos anteriores não floresceram, essa provavelmente é a única maneira de Deus demonstrar seu plano. Ele está reservando você para a pessoa certa e no momento certo. Seus sinais costumam ser sutis, embutidos em nossas experiências e desejos. Portanto, mantenha a fé em seu plano, em seu tempo e, o mais importante, em seu amor por você. Pois quando alguém realmente te ama, Deus garante que seus sinais te guiem até essa pessoa. 3. O amor genuíno se reflete na prontidão de alguém para perdoar seus erros. Deus revela seu amor por meio de tais pessoas. Explorar a essência do amor significa mergulhar na natureza do divino, porque o próprio Deus é amor, conforme declarado em 1 João capítulo 4, versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Seu amor infinito se revela diante de nós de inúmeras maneiras, mas uma das demonstrações mais profundas de sua afeição divina é a propensão ao perdão. Reflita sobre 1 João capítulo 4, versículo 9, que nos ilumina dizendo: o amor de Deus se manifestou entre nós desta maneira. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Ele apresenta o projeto do amor divino. Não é apenas sobre o carinho que recebemos, mas é sobre a graça e a redenção que Deus nos oferece. Isso foi trazido à vida por meio do sacrifício final de seu Filho, abrindo um caminho para o perdão. Da mesma forma, o amor genuíno de uma pessoa por você pode ser percebido quando ela continua a te amar, apesar de suas transgressões contra ela. O amor dela permanece inalterado, refletindo a natureza misericordiosa do amor de Deus. Ela incorpora o princípio divino do perdão amoroso, conforme descrito em Efésios capítulo 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quando tropeçamos, erramos e vacilamos, isso não é o fim do mundo, mas é uma oportunidade de experimentar a profundidade do amor que aquela pessoa tem por nós, ao escolher o perdão ao invés do ressentimento, assim como Deus nos perdoa por nossos pecados. É durante esses tempos difíceis que Deus mostra seu amor por meio desses indivíduos, demonstrando seu amor onipresente, perdoador e imutável por nós. 4. Imagine isso: 2 indivíduos destinados a ficar juntos, mas suas inseguranças se erguem como barreiras, intensificando os medos um do outro.
Isso não é um acidente. Muitas vezes faz parte do projeto de Deus, levando você a uma fé mais profunda e confiança nele. Imagine um homem apavorado com a rejeição, hesitante em falar com a mulher por quem se sente atraído. Agora imagine uma mulher igualmente medrosa, preocupada em ser rejeitada se seu verdadeiro eu for revelado. Suas inseguranças estão em rota de colisão, ameaçando acender o inferno de dúvidas. Isso te soa familiar? Vamos desdobrar isso ainda mais. Quando o homem finalmente cria coragem para se aproximar, a mulher, regida por seus medos, parece distante. Ela coloca uma camada de gelo para se proteger da dor potencial de revelar seu verdadeiro eu. Essa resposta alimenta o medo de rejeição do homem, ampliando sua insegurança inicial. Eles ficam presos em um loop, suas inseguranças se alimentando umas das outras, criando um ciclo interminável de medo e desconfiança. Agora você deve estar se perguntando por que Deus te conduziria a águas tão turbulentas? Por que não um mar calmo, onde as inseguranças não se chocam? A resposta está no princípio central de nossa fé. Essa orquestração divina não é uma forma de punição, mas um convite para se aproximar de Deus. Quando o desconforto de suas inseguranças se torna insuportável, essa é uma maneira de Deus te encorajar a buscá-lo como sua fonte máxima de segurança. Lembre-se, nosso Deus não é um Deus de confusão, mas de paz. Ele está construindo um caminho até Ele através da crueza de suas inseguranças. É como Paulo nos encorajou em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. A jornada do amor é transformadora. Sim, você pode encontrar obstáculos, solavancos e desvios inesperados como essas inseguranças conflitantes. No entanto, essas experiências não pretendem deter ou desanimar você. São oportunidades de crescimento, levando você a voltar para Deus, para encontrar consolo e segurança em seu amor. Essa percepção pode ser o primeiro sinal de que você está com a pessoa que Deus escolheu para você. Quando sente que seu relacionamento com uma pessoa está se aproximando de Deus, este é um sinal divino de que você está com a pessoa certa. É a maneira de Deus mostrar a você que essa pessoa, embora possa inflamar suas inseguranças, irá te levar a encontrar sua força e segurança em Deus. Deus usa um pouco dessas inseguranças para remodelar e fortalecer sua fé. 5. A honestidade inquestionável e não adulterada é um dos sinais mais profundos do amor. Uma pessoa que te ama sabe que cometeu um erro e está ciente de que sua confissão pode te irritar. Mesmo assim, ela opta pela transparência e enfrentar a questão de frente em vez de enterrá-la nas areias do silêncio. Isso, meu amigo e minha amiga, é uma prova de amor, um sinal divino de que essa pessoa realmente se importa com você. Em outro cenário, imagine que ela percebe que você está em um caminho prejudicial, uma trajetória que pode levar à decepção ou à dor. Ela percebe que trazer isso à sua atenção pode te aborrecer ou até te afastar dela. No entanto, essa pessoa escolhe expressar suas preocupações de qualquer maneira, pois seu bem-estar é fundamental para ela. Ela coloca seu conforto de lado para te proteger do mal. Isso, novamente, é um sinal inegável de amor verdadeiro. A conexão entre honestidade e amor pode ser encontrada nos ensinamentos da Bíblia. Nem sempre é um caminho fácil. Muitas vezes é repleto de desafios, mas é um caminho que devemos trilhar por amor. Enquanto navegamos nas águas do namoro e dos relacionamentos, vamos sempre nos lembrar desses sinais divinos. Reconheça a coragem necessária para alguém ser brutalmente honesto, especialmente quando sabe que isso pode te aborrecer. Valorize a força de seu caráter que faz essa pessoa sair de sua zona de conforto para garantir o seu bem-estar. Valorize o amor que sustenta tais ações, pois são nessas ações que vemos os sinais de amor verdadeiro de Deus. É lindo pensar que Deus está trabalhando em nossos relacionamentos, nos guiando e nos mostrando esses sinais de amor genuíno. Portanto, ao continuar sua jornada de amor, fique atento a esses sinais. Eles não são apenas sinais de amor verdadeiro, são bênçãos do alto. A diferença entre esse momento de solteirice e o incrível relacionamento com aquele homem ou mulher que Deus te dará é o processo entre agora e depois. O que quero dizer? Quero dizer que se você está prestes a conhecer essa pessoa ou se já está com ela,
mas ainda não confirmou para onde está indo o relacionamento em relação ao casamento, isso te levará a uma série de eventos, alguns dos quais podem não ser agradáveis para você antes de entrar naquela doce experiência pela qual você sempre orou. Lembre do que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 4, versículo 18. O caminho dos justos é como o sol da manhã, brilhando cada vez mais forte até a plena luz do dia. O dia começa com o nascer do sol que viaja pelo céu e termina quando ele se põe e a escuridão toma conta. Da mesma forma, desde o início do seu relacionamento até ficar claro que essa pessoa é a que Deus ordenou para ser seu cônjuge, Ele pode permitir que vocês passem por um processo individual e em conjunto. Esse processo ajudará a aperfeiçoar o plano de Deus para vocês dois e também fortalecerá suas convicções um sobre o outro. Aqui estão algumas coisas desagradáveis que podem acontecer quando você encontra a pessoa com quem Deus quer que você se case. 1. Quando você encontrar a pessoa certa, uma das coisas desagradáveis que podem acontecer é que você precisará de muita paciência. Nenhum relacionamento verdadeiro dura sem paciência. A falta de paciência pode fazer com que você perca a pessoa certa, mesmo que Deus a coloque em sua vida. Você pode ter algumas perguntas como: bem, eu gosto dessa pessoa e ela também é forte na fé e ama a Deus, mas eu não tenho certeza se a pessoa é a certa para mim ou não. Não quero ser guiado apenas pelos meus sentimentos. Não quero estar onde Deus não quer que eu esteja. O que devo fazer? É muito importante ser honesto sobre como você se sente, principalmente consigo mesmo, e acredito que é por isso que Deus está permitindo que esta mensagem chegue até você hoje. Porém, é importante saber que nem todo mundo que acaba se casando soube logo de cara que aquela era de fato a pessoa certa. Nem todo mundo que tem um casamento maravilhoso viu o melhor em seus parceiros quando se conheceram. Ao contrário, alguns foram submetidos aos piores comportamentos no início, mas com o tempo suas impressões mudaram e Deus confirmou que eles deveriam ser assim. A verdade é que quando você quer encontrar a pessoa certa, você precisará ter muita paciência. Deus pode não mostrar tudo o que você precisa saber de uma vez, mas seja paciente. Não se comprometa imediatamente e não tenha pressa. Por mais desagradável que possa parecer, especialmente quando você tem medo de se apaixonar por essa pessoa, aprenda a orar e esperar que o Senhor revele sua vontade para vocês dois. Lembre-se de que a Bíblia nos diz que uma das qualidades do amor é a paciência. Está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. O amor é paciente, o amor é gentil, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Seja paciente e confie no tempo de Deus. Número 2. Quando você encontra a pessoa certa, uma das coisas desagradáveis que pode acontecer é que você terá dúvidas no início e precisará de clareza. Você já ouviu atletas veteranos compartilharem suas histórias de vida? Uma das coisas que você pode ouvir é que quando eles começaram a perseguir seu sonho de se tornar um atleta, houve momentos em que lutaram contra a dúvida. Esses sentimentos geralmente vinham quando eles passavam por dificuldades e contratempos ou quando observavam a estrada à frente em comparação com o local onde estavam. Alguns sobreviveram a isso e tiveram sucesso, mas muitos não. Alguns desistiram e escolheram uma carreira diferente que os deixou na média, na melhor das hipóteses, em comparação com onde estariam se realizassem seus sonhos. Além disso, mesmo como cristão, você não acorda todos os dias se sentindo como um cristão. Pode haver momentos em que você olhe para si mesmo e pergunte: eu agi como um cristão naquela época? Eu fiz a coisa certa? Eu deveria estar aqui fazendo isso como um filho de Deus? Essas perguntas provam, primeiro, que você é um filho de Deus e, segundo, que você está consciente de sua fé e de agradar a Deus. Da mesma forma, quando Deus te coloca em um relacionamento, é bastante normal e saudável, embora desagradável, ter dúvidas e precisar genuinamente de clareza sobre a vontade de Deus para o seu relacionamento. Ter dúvidas sobre alguém é muito normal. Às vezes é saudável porque mostra que você não está seguindo cegamente seus sentimentos, mas que você quer ser convencido sobre seu relacionamento além de apenas sentimentos. É normal e até bastante sensato quando, embora goste de alguém,
você sente que ainda há algo sobre essa pessoa que você precisa esclarecer. E isso não é algo que ela possa responder sozinha. Só Deus pode. Você não deve ficar com alguém que mal conhece e depois se casar porque acredita que essa pessoa é a vontade de Deus para você. Isso pode te custar muito. Você sabe, muitas vezes, desejamos que, assim que conhecermos a pessoa certa, tudo dê certo e possamos nos casar. Mas nem sempre funciona assim. É por isso que, como apontei no ponto anterior, você precisa deixar a paciência seguir seu curso até que Deus confirme seu relacionamento. O problema com a dúvida surge quando você permite que ela tire o melhor de você. Quando você deixa a dúvida guiar, mesmo que Deus fale, ela não vai deixar você ouvir. Isso não é saudável. Portanto, é preciso ter cuidado para que, mesmo quando não tiver certeza se essa pessoa é de Deus, você não tenha pressa em agir. Em vez disso, fale com o Senhor sobre isso. Não se comprometa tão facilmente. Tome seu tempo e observe, enquanto ouve a voz de Deus no seu coração. A Bíblia diz, em Provérbios, capítulo 19, versículo 2, desejo sem conhecimento não é bom. Quanto mais pés apressados, perderão o caminho. Pode ser um processo incômodo durante sua jornada, mas no final valerá a pena, sabendo que seu relacionamento não foi construído com base em mero sentimento, mas sim na fé. 3. Quando você encontrar a pessoa certa, uma das coisas desagradáveis que pode acontecer é que ambos terão que trabalhar para que o relacionamento funcione. Os filmes e a indústria da arte sempre pintaram relacionamentos românticos para envolver a chegada da pessoa certa e em seguida um alegre passeio ao pôr do sol, sendo felizes para sempre. Muitas pessoas compram essa ideia e a adotam como suas próprias expectativas de casamento. Por quê? Porque é fácil. Você só precisa estar presente e a outra pessoa é quem fará todo o trabalho. No entanto, não é assim que funciona na vida real. Veja bem, quando você encontra a pessoa com quem Deus quer que você se case, tanto você quanto ela serão obrigados a trabalhar para que o relacionamento funcione. Uma pessoa não deve ser a única a fazer todas as ligações, resolver os problemas e ajudar com os gastos. E também não deve ser a única a demonstrar afeto ou se desculpar. Não! Ambos devem trabalhar juntos, ou então não vai funcionar. Além disso, à medida que vocês dois progridem, por serem humanos, um pode cometer erros com o outro. Vocês podem até mesmo pecar contra Deus juntos. Assim, como forma de fazer o relacionamento funcionar, os dois precisarão confessar seus pecados um ao outro, pedindo desculpas quando estiverem errados ou quando um erro for apontado e pedindo perdão um ao outro. Os dois também precisarão confessar diante de Deus quando pecarem contra Ele. Esse trabalho inclui se comunicar constantemente, orar juntos, superar as mudanças e fazer concessões saudáveis aqui e ali. Quanto mais vocês dois trabalharem em equipe, mais se estabelecerão em sua união diante de Deus como o casal que Ele quer que vocês sejam. Amós, capítulo 3, versículo 3, deixa claro porque trabalhar juntos, não importa o quão desagradável possa parecer, é muito importante. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? 4. Quando você encontrar a pessoa certa, uma das coisas desagradáveis que pode acontecer é que você não poderá dar ouvidos a pessoas que não aprovam o relacionamento entre vocês dois. Para equilibrar isso, é importante seguir conselhos sábios quando parece que todos em sua vida desaprovam seu relacionamento com alguém. Se todos parecem não encorajar seu relacionamento, especialmente quando parece que são pessoas espiritualmente maduras, que estão casadas há muito tempo, você deve levar isso a sério. Mas com isso dito, quando Deus traz alguém para a sua vida, você também deve esperar que nem todos aprovem seu relacionamento. Não se esqueça de que algumas pessoas em sua vida podem permitir que o diabo trabalhe por meio delas, pois ele sabe que esse relacionamento dará glória a Deus em sua vida e ele não quer isso. Ele fará tudo ao seu alcance para te desencorajar de seguir esse caminho. Muitas vezes, essa oposição, embora não venha de todos, pode vir de algumas pessoas em sua vida que você ama e respeita. O inimigo pode usar sua imaturidade para lidar com as questões da vida, talvez para definir as pessoas com base na quantidade de dinheiro que possuem, em sua aparência exterior, diferenças étnicas ou raciais ou outros fatores. Mas enquanto você mantiver seus olhos em Deus e estiver disposto a aceitar a correção e ser guiado pelo Espírito,
você ficará bem. Isso pode não ser confortável de lidar, mas valerá a pena. Seja paciente, confie em Deus e no tempo dele durante o processo. Não tenha pressa de entrar ou sair de qualquer relacionamento até ter certeza de que Deus está ou não está mais nele. Você sente que está pronto para o casamento? Você tem orado e pensado muito sobre se casar? Quando Deus quiser que você se case, Ele revelará isso de diferentes maneiras. Você não precisa se preocupar com isso. Sim, isso deve ser levado a sério, mas não tenha medo. Em vez disso, use um pensamento cuidadoso, pois é uma decisão de vida. Hoje vamos ver alguns sinais que Deus lhe dará quando Ele quiser que você se case. Primeiro, quando Deus quiser que você se case, Ele colocará em seu coração a confirmação de que você está pronto para o casamento, antes mesmo da pessoa aparecer. Às vezes, por causa das diferentes obsessões e fantasias dos jovens, tendemos a acreditar que estamos prontos para o casamento quando a pessoa aparece. Esperamos que alguém apareça e nos diga que está pronto para o casamento. Achamos que isso é uma prova de que estamos prontos também, mas não é assim que Deus trabalha. Pelo contrário, quando chegar a hora de algo acontecer e você estiver pronto para isso, o próprio Deus colocará em seu coração aquela impressão de que você atingiu os requisitos para iniciar um relacionamento conjugal com alguém além do namoro. Veja bem, este sinal é necessário porque tudo que uma pessoa experimenta antes do casamento destina-se a ajudar você a acumular a experiência e desenvolver as qualidades necessárias para fazer seu futuro conjugal funcionar. É por isso que dizem: o casamento não é para meninos e meninas, mas para homens e mulheres. Pelos termos homens e mulheres, eles querem dizer que as pessoas desenvolveram resistência, acumularam experiência suficiente e amadureceram o suficiente para estar em um relacionamento conjugal. Sim, ninguém estará em um casamento perfeito e estamos continuamente nos desenvolvendo quanto mais conhecemos nosso parceiro. No entanto, o casamento não te aperfeiçoa e oferece uma nova versão de si mesmo. Em vez disso, o casamento revela mais qualidades ocultas na sua vida que você nunca soube que existiam. Na verdade, as coisas que você escondeu com sucesso enquanto solteiro serão expostas durante o casamento. Portanto, um sinal de que Deus quer que você se case é que Ele te observará através de suas experiências e então colocará em seu coração a impressão de que você desenvolveu os requisitos necessários para andar com outra pessoa em um relacionamento conjugal. Para obter este sinal, a pessoa deve ter e desenvolver um relacionamento com Jesus. Jesus disse que somos seus ramos e sem Ele não podemos dar frutos. Em outras palavras, se deseja se desenvolver, amadurecer e adquirir as qualidades divinas necessárias para ter uma união abençoada com alguém, você não precisa de um relacionamento. Você precisa de intimidade com Jesus. Não é garantido que um relacionamento com alguém torne uma pessoa mais frutífera espiritualmente. Somente permanecer em Cristo realizará isso. Portanto, antes de Deus te levar a se casar com alguém, Ele primeiro preparará seu coração para ser um marido ou uma esposa de sucesso, independentemente de quem seja seu parceiro. Outro sinal de que Deus quer que você se case é que Ele colocará em seu coração o anseio por uma pessoa que será seu companheiro ou companheira de vida. Isso geralmente é esquecido entre os cristãos por esse fator ter sido negligenciado por pessoas imaturas. No entanto, isso não torna falsa essa necessidade. Quando Deus prepara você para o casamento e vê que você desenvolveu qualidades divinas suficientes para ter tal relacionamento, Ele te dará um desejo profundo por isso. Nesse momento, você começará a desejar alguém para compartilhar seu tempo, seu coração e os desafios de sua vida, além de amigos, familiares ou qualquer outra pessoa que você tenha conhecido antes. Este também é um dos sinais de que você não foi chamado para uma vida de solteiro. Não importa o quanto seus relacionamentos anteriores tenham falhado, o fato de Deus se recusar a tirar do seu coração esse desejo de um relacionamento especial é a prova de que Deus quer que você se case. Em terceiro lugar, Deus quer que você se case quando Ele começar a revelar uma pessoa especial para você.
Quando examinei as escrituras sobre o casamento, notei uma coisa comum, especialmente entre os patriarcas da fé. Quando chegou a hora, o Deus revelava a eles com quem se casar, como no caso do profeta Oséias, ou eles pediam a Deus que o guiasse até pessoas do seu próprio povo. Eles pediam ao Senhor para que confirmasse isso, ou fazendo cruzar o caminho com alguém que era membro daquela linhagem familiar. Hoje, embora não ore dessa maneira, você pode aprender algumas coisas com eles no sentido de que uma das maneiras de confirmar que Deus quer que você se case é por meio de sua orientação para essa pessoa. A Bíblia diz no Salmo 32, versículo 8: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Este versículo é um dos meus favoritos porque resume o método de Deus para lidar com seus filhos. Ele não te diz algo e depois deixa você para fazer isso sozinho. Não. Quando Deus quer que você faça algo, Ele vai falar sobre isso, te ensinar como fazer e então te capacitar para fazer isso com Ele ao seu lado. Assim, um sinal de que Deus quer que você se case é que Ele vai te guiar até aquela pessoa. É aqui que muitos cristãos erram, pois realmente não sabem como discernir se são apenas suas mentes inventando sonhos. Sim, muitos foram vítimas de decisões conjugais erradas porque deixaram um falso sentimento de que Deus os estava guiando através de um sonho para alguém. No entanto, deixe-me ensinar algo a você hoje. Como filho de Deus, você tem todo o direito de buscar mais confirmação de Deus a respeito de qualquer pessoa que Ele esteja revelando a você para o casamento. Não encorajo ninguém a simplesmente correr porque viu alguém em seus sonhos ou porque um profeta lhe disse que essa pessoa seria sua esposa ou marido. Não. Esta é uma decisão pessoal de vida e antes de agir, você deve estar convencido de que ouviu a Deus e está obedecendo a Ele. Isso não será contado como desobediência, pois você quer acertar, quer agradar a Deus. E quando Deus vê que, além de suas expectativas pessoais, você está genuinamente interessado em agradá-lo, fazendo a vontade dele para a sua vida, Ele dará o que você precisa. O autor do Salmo 91, versículos 9 e 10 escreveu: Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Deus não está apenas interessado em que descubramos sua vontade, mas no porquê de queremos fazê-la. Então, o sinal de que Ele quer que você se case é que Ele dará dicas especiais para alguém e te guiará para se conectar com essa pessoa. Ele revelará isso de várias maneiras e você deve ser paciente o suficiente para pedir a Ele que faça isso até ter certeza absoluta dessa decisão. Se você está perguntando a Deus sobre o casamento, deve esperar que Ele deixe isso claro de muitas outras maneiras, além de apenas se sentir assim durante seu tempo de oração. Embora sentir que Deus está dizendo sim seja importante, é mais importante obter mais confirmações a respeito desse sim. Por fim, um sinal de que Deus quer que você se case é que Ele te mostrará a possibilidade de um lar que reflita Cristo com sua igreja em seu próprio relacionamento conjugal com aquela pessoa. Você quer saber o que Deus quer em sua vida? Além das revelações e mensagens pessoais, você deve colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Você deve consultar a Bíblia. A Escritura nos ensina a mente de Deus em relação a todas as coisas e isso não pode ser quebrado ou mudado por nenhuma circunstância. Essa deve ser a maior expectativa que leva alguém ao casamento. Que Deus seja exaltado em seu lar. Então você se verá servindo a Deus e revelando Cristo com aquela pessoa. A mensagem de Paulo à igreja em Efésios nos ajuda a entender isso quando ele conclui sua mensagem aos maridos e esposas, os apontando para o relacionamento entre Cristo e sua igreja. Quando Deus quiser que você se case, você será capaz de ver a si mesmo e a essa pessoa servindo a Deus e refletindo a Cristo juntos. Portanto, isso exclui uma parceria com um incrédulo e esclarece todas as dúvidas sobre o tipo de pessoa que Deus quer que você encontre. Para saber o que Deus quer, você também precisa ver por que Ele quer que você faça isso. Se Deus chamou você para se casar um dia, a razão dele para isso é para que você e seu futuro cônjuge possam refletir Cristo e a igreja para o mundo. Se casar com alguém não atingirá esse objetivo, Deus não está chamando você para se casar com essa pessoa.
Fomos chamados para nos concentrar em Deus e buscar seus pensamentos a nosso respeito. Não se esqueça, não importa quanta liberdade tenhamos como seus filhos, estamos aqui para servir ao seu propósito e não ao nosso. Portanto, continue desenvolvendo seu relacionamento com o Senhor e aproxime-se dele diariamente. Dessa forma, você construirá um senso de comunicação e entendimento mais forte sobre o que ele espera de você. Você está em um ponto em seu relacionamento com alguém em que está perdendo o juízo e não sabe o que fazer? Você se sente preso entre a decisão de continuar ou terminar? Uma parte de você está dizendo para continuar esperando e outra parte está dizendo para seguir em frente. Como você sabe o que Deus está dizendo sobre esta situação e a pessoa envolvida? Como você sabe qual é a voz de Deus e qual é a sua frustração em relação à pessoa? Embora quase nenhum crente deseje entrar em um relacionamento maravilhoso e trocá-lo por outro amanhã, muitos de nós nos encontramos em situações difíceis. Às vezes não prestamos atenção ao que Deus estava dizendo ou simplesmente o desobedecemos completamente. Uma das maiores provas de nossa caminhada com Deus é que Ele nos guia por seu Espírito e nós o seguimos. Portanto, é necessário e normal ir sempre ao Senhor e pedir direção para tudo, principalmente quando você se sente perdido entre seus sentimentos e as coisas certas a fazer. Com a orientação de Deus, você nunca pode dar errado. E o Senhor está sempre conosco, dizendo-nos o que fazer, mesmo que às vezes fiquemos sobrecarregados com tantas coisas e não consigamos ouvir quando Ele está falando ou entender o que Ele está dizendo. Às vezes não temos paciência para esperar e entender antes de nos mover. Este vídeo pode ser apenas uma das instruções que Deus está enviando para lhe dizer que Ele quer que você permaneça nesse relacionamento e não abandone ainda. Você sabe que, às vezes, Deus vai te dizer que é hora de deixar alguém para trás, e outras vezes, Ele vai dizer para ficar mais um pouco. Se você tem acompanhado nossos vídeos anteriores, falamos sobre alguns dos sinais que Deus diz para você deixar alguém de lado. Mas hoje, queremos mostrar a você alguns dos sinais que Deus diz para você esperar e não desistir. Pode ser difícil agora. Você pode ter esperado que a resposta às suas orações fosse para terminar, mas isso é Deus dizendo a você que Ele quer que você continue. Lembre-se do que foi dito em Isaías, capítulo 55, versículo 8 ao 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos do que seus pensamentos. Os caminhos de Deus são muito diferentes dos nossos. Às vezes, você quer que Deus diga algo e espera que seja de uma maneira específica, mas Deus diz outra coisa de uma maneira diferente. Lembre-se de que Ele é Deus. Ele sabe e vê mais do que você. Seus caminhos são sempre os melhores. Os planos dele são sempre melhores que os seus. Portanto, você deve confiar quando ele lhe mostra algo ou instrui a fazer algo, pois esse é o melhor curso de ação a ser tomado naquele momento. Quando ver esses sinais que eu estou prestes a compartilhar contigo, saiba que Deus está dizendo que você deve segurar e não soltar alguém ainda. Ele pode dizer outra coisa depois de um tempo, mas agora ele quer que você fique com essa pessoa um pouco mais. Você não encontra paz no pensamento de estar separado dessa pessoa. Às vezes, os relacionamentos podem ser muito difíceis, especialmente quando a outra parte não encoraja e você está lutando para estar com ela. Porém, depois de você ter orado e pedido a Deus para confirmar se deve deixar ou não a pessoa, e você perde a paz toda vez que pensa em deixá-la, como se estivesse deixando algo especial para trás, isso é sinal que Deus está dizendo que você deve segurar um pouco mais. Eu sei que algumas pessoas ficam em relacionamentos onde Deus quer que elas se movam, porque temiam que ninguém mais as amasse. Alguns ficaram por causa da baixa autoestima. Não é disso que eu estou falando. O que estou falando aqui é a situação em que você está confiante no plano de Deus para a sua vida e está disposto a dar esse passo se não for onde Deus quer que você esteja. Então você apenas sente uma inquietação em seu espírito, um sentimento semelhante a perder algo confiado a você. Esse é um sinal de que Deus quer que você fique mais tempo.
Às vezes, essas lutas que você enfrenta no relacionamento que o fazem querer seguir em frente são apenas temporárias, e Deus vê isso. Sim, seu parceiro pode não ser o melhor no momento, mas e se Deus estiver trabalhando nele para torná-lo uma pessoa melhor no futuro? Se Deus estiver usando essa pessoa para lhe ensinar alguma lição importante, seja para o bem dela ou para o seu, você pode não saber até mais tarde. Portanto, você deve confiar e permanecer onde Deus o enche de paz e contentamento. Pode não ser o melhor hoje, mas porque você sabe que Deus nunca falha com aqueles que confiam nele, você vai ficar. Afinal, qual é a garantia de que a pessoa que você espera encontrar depois seria melhor? Então, já que acreditamos que as pessoas mudam de boas para más, vamos também acreditar que as pessoas podem mudar de más para boas quando Deus as toca. Quando Deus está em silêncio a qualquer momento, você fala sobre terminar. Veja, Deus está sempre falando com seus filhos. Mesmo quando ele está quieto, seu silêncio ainda compartilha seu coração conosco. A Bíblia diz no livro 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 11 ao 13: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que está nele? Assim, também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Dito isto, também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Em outras palavras, mesmo quando parece que Deus não está dizendo algo, Ele ainda está dizendo algo com seu silêncio. Quando você tem um relacionamento com o Espírito Santo como filho de Deus, você aprenderá a sentir o que Deus sente e a querer o que Deus quer, sem que Ele diga nada a você. Às vezes, quando você perceber que Deus está dizendo algo sobre todas as outras áreas quando você pergunta, mas não está dizendo nada sobre o seu relacionamento, saiba que é um sinal para esperar um pouco mais. Permaneça no relacionamento e espere no Senhor. Faça o seu melhor. Seja paciente, mantenha-se humilde e gentil. Tire os olhos das coisas que o desgastam no relacionamento e peça a Deus para ajudá-lo a ver algo melhor em seu parceiro que o encorajaria a ficar mais tempo. A Bíblia nos diz para olharmos para coisas que não se veem porque são eternas e não para coisas que se veem porque são apenas temporárias. Por último, mas não menos importante, quando você percebe que quase todo mundo que encontra para pedir conselho de alguma forma o encoraja a ficar um pouco mais, é um sinal de que Deus quer que você fique e espere. Uma das características mais poderosas de Deus é que Ele não é fonte de confusão. Quando Ele dá confirmações, há unidade e acordo em cada palavra, visão e revelação. É muito bom buscar aconselhamento. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 11, versículo 14: Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Quanto mais conselhos sábios, piedosos e úteis você buscar, mais chances terá de superar e vencer em seus objetivos de vida. Então, quando você busca o conselho daqueles que estão à sua frente, no relacionamento conjugal ou no namoro, e aqueles que têm mais conhecimento e sabedoria espiritual que você, e todos eles parecem dizer para você ficar, é um sinal do Senhor. Lembre-se dos magos que visitaram Jesus. O rei disse-lhes para voltarem e dizerem onde estava a criança, mas todos tiveram o mesmo sonho, dizendo-lhes para voltarem para suas casas por um caminho diferente e não voltarem para o rei. Diferentes indivíduos receberam o mesmo sonho e a mesma mensagem. Foi assim que Deus confirmou sua mensagem a eles, e assim eles salvaram o menino Jesus dos planos malignos do rei. Da mesma forma, Deus, que cuida do seu futuro, quer dar-lhe uma vida de paz e descanso. E embora o presente seja desafiador e difícil, Deus quer que você fique onde Ele quer que você esteja. Se você se aventurar na esperança de encontrar algo melhor, você vai trabalhar duro e pode acabar se arrependendo. Porém, por meio da obediência, você encontrará a paz e o descanso garantidos para aqueles que confiam no Senhor. Quando você ouve a palavra solteiro, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? A maioria das pessoas provavelmente pensaria no estado de estar sozinho, o que é verdade.
Mas é difícil perceber que quando se fala que alguém não está em um relacionamento, uma suposição comum é que essas pessoas estejam levando uma vida triste e chata. Acredite ou não, algumas pessoas estão sendo provocadas e envergonhadas por não terem um relacionamento amoroso. Há uma magnitude desnecessária de pressão sendo colocada sobre elas só porque não estão comprometidas com alguém. O pior é que não ter uma namorada ou um namorado supostamente se traduz em não ser amável ou atraente o suficiente. Como é pequena essa mentalidade! Esses equívocos são trazidos pelo diabo e está alterando nossa percepção de nosso valor próprio. Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz: pensem nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. Se você está se sentindo um pouco impaciente ou confuso sobre para onde sua vida amorosa está indo agora, dê ouvidos ao que tenho a dizer. Este é um lembrete de que Deus mostrou e descreveu o amor na Bíblia, não apenas para lermos, mas para prenunciar o relacionamento amoroso em que você um dia terá na sua vida. Números capítulo 6, versículos 24 a 26 diz que o Senhor te abençoará e te guardará. O Senhor fará resplandecer o teu rosto sobre ti e terá misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levantará o seu rosto e te dará a paz. Isso é dito de maneira alta e clara muitas vezes na Bíblia. O problema, porém, é que tendemos a esquecer as promessas de Deus e nosso valor e deixamos que a pressão e a impaciência conquistem nossos corações. Você se concentra na parte da espera e, portanto, seus olhos estão na dificuldade que ela envolve. Você já pensou em mudar o seu foco para o fato de que Deus já está trabalhando para te unir à pessoa certa? Você não precisa ceder às expectativas que o mundo tem sobre você. Mas, e se você ainda não encontrou essa pessoa? Você não deve ser alguém que se contenta com qualquer um apenas para não ficar sozinho. Deus está dizendo que você é absolutamente digno de nada menos que o amor verdadeiro. Ele nunca deixaria você ficar com alguém que não atendesse aos seus padrões. É por isso que quando Deus diz que um relacionamento genuíno está esperando por você, isso significa que Ele também preparará essa pessoa para a sua vida. Fique atento aos seguintes sinais, pois eles sugerem que Ele está preparando alguém para se aproximar de você. O primeiro sinal que você notará é que sua amizade com essa pessoa está se fortalecendo. Observe como a palavra-chave aqui é amizade. Poderia ter sido uma conexão, um apego ou qualquer outro termo semelhante, mas não é. Há uma razão muito importante para isso. Quero destacar o papel crucial que a amizade desempenha na preparação de Deus. Em João capítulo 15, versículos 12 e 13, a Bíblia diz: meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. O Senhor nos diz explicitamente que o maior testemunho de amor que podemos dar neste mundo é amar nossos amigos, mesmo que isso signifique sacrificar nosso conforto. Isso porque Ele nos amou como seus amigos e sacrificou sua vida por nossa salvação. Veja bem, um sinal de que uma pessoa está sendo desenvolvida especialmente para você é quando tudo começa com uma amizade e essa amizade se fortalece exponencialmente. Deus vai querer que essa pessoa te ame da mesma forma que Ele te amou. E como nenhum ser humano pode te dar um amor incondicional como o dele, a coisa mais próxima seria o amor encapsulado em uma forte amizade. João capítulo 15, versículo 15 diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, chamei-vos de amigos, porque tudo o que aprendi de meu Pai vos dei a conhecer. Deus vai ensinar essa pessoa a te amar sem reservas, te aceitar plenamente e te trazer felicidade, porque é exatamente assim que Ele nos ama. Ela será ensinada a cuidar de você da melhor maneira possível, porque é assim que o próprio Deus nutre sua amizade conosco. Ela será moldada para que possa tornar o amor de Deus mais visível na sua vida.
Na realidade, muitas pessoas pensam que nosso parceiro também deve ser nosso melhor amigo. Você honestamente se comprometeria com alguém de quem você não seria amigo em primeiro lugar? Tal relacionamento acabaria por fracassar, já que Deus não gostaria que você ficasse com alguém com quem não pudesse construir uma amizade. Isso também significa que se você começar com relacionamentos carnais, como um amigo com benefícios, ou essencialmente controlado pela luxúria desde o início de sua amizade, essa pessoa definitivamente não é quem Deus preparou para você. Uma verdadeira amizade faz o que é correto. Se já existe uma amizade crescente com uma pessoa específica, abra espaço para esse marco promissor. O próximo sinal é quando você está continuamente contribuindo com um impacto positivo na vida dela. Em todos os nossos vídeos sobre relacionamentos, você verá que há um tema recorrente quando falamos sobre futuros cônjuges. Continuamos falando sobre a capacidade de promover um relacionamento saudável com alguém. Isso me leva ao segundo ponto. Quando Deus está desenvolvendo alguém para ser seu parceiro, Ele mostrará a essa pessoa a influência positiva que você pode trazer para a vida dela. Uma vez que ela perceba que você a está ajudando a ser uma versão melhor de si mesma, se apaixonar por você será tão fácil como uma caminhada no parque. Como cristãos, sabemos que Deus nos envia pessoas que nos aproximam dele. Ele nos cerca de entes queridos que podem nos ajudar a crescer. De uma forma ou de outra, somos usados como instrumentos. Ele nos disse no livro de Gênesis: "Se tu uma bênção, todas as nações na terra serão abençoadas por tua causa." Relembre as vezes em que você se apaixonou. Como foi que surgiram os fortes sentimentos por essa pessoa? O amor é o melhor sentimento do mundo porque nos faz sentir muito fortalecidos. Nos sentimos indestrutíveis, poderosos e inspirados quando estamos apaixonados. Queremos ser a melhor namorada ou namorado que aquela pessoa já teve, certo? Em outras palavras, o amor é um fator determinante para o autoaperfeiçoamento. Queremos nos sentir dignos de sua atenção e carinho. Se Deus está preparando essa pessoa, ao invés de pensar que você merece coisa melhor, ela vai te esforçar para ser melhor para você. Ela vai provar que pode ser merecedora do seu amor. É por isso que sua presença na vida dela terá efeitos positivos significativos. Isso é apoiado pela palavra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Portanto, encorajem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. As pessoas querem alguém que possa elevar seus espíritos e em quem possam confiar em tempos de adversidade. Elas precisam de alguém que possa ajudá-las a superar os obstáculos da vida e crescer com elas. Deus quer isso para elas também. É por isso que Ele está direcionando essa pessoa a você. Deus sabe que você é a pessoa que pode atender a tais requisitos. E inconscientemente você vai provar isso. Aquela pessoa pode começar a se aproximar de Deus através de você. Ela pode estudar ou trabalhar mais para te impressionar. Ela, sem dúvidas, começará a trabalhar em si mesma. E Deus está por trás de tudo isso porque Ele quer que essa pessoa seja perfeita para você. O último sinal é quando você sente paz absoluta, mesmo estando solteiro. Às vezes temos sentimentos estranhos antes de um momento importante. Você já teve um momento em que estava tão ansioso por alguma coisa e quando já havia esquecido desse assunto, sua oração foi atendida de repente? É como se houvesse um período de calma antes de Deus te abençoar com o que você estava orando. Este é o terceiro sinal que mostra que existe alguém em processo de se apaixonar por você. Você se sentirá em paz por ser solteiro. Deus vai lavar sua impaciência sem que você perceba. Em João capítulo 14, versículo 27, ele diz: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração e não tenham medo." Como seguidores de Cristo, sua palavra está constantemente dentro de nós. Mas quando a preparação de Deus para seu futuro parceiro estiver quase completa, você sentirá essa paz imensa.
Seu coração estará relaxado, pois você está sendo guiado pelo Espírito Santo. E Ele está dizendo que você está muito perto de conhecer a pessoa certa por meio da orientação de Deus. É a calmaria antes do bom tipo de tempestade. Minhas irmãs e meus irmãos em Cristo, fiquem atentos a isso. Acredite em mim quando digo que Deus não vai apenas lançar interesses amorosos aleatórios em seu caminho. Cada coisa que Ele planeja é para o seu bem, como dito em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Pois eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de prejudicá-los, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Se apaixonar pela pessoa certa é um dos muitos belos planos que Deus tem para você. Se você ainda não está vendo esses sinais, te aconselho a ter cuidado extra para onde alguém pode estar levando você. É sempre melhor ser cauteloso com quem você se envolve romanticamente, em vez de acabar se envolvendo com uma pessoa que o diabo enviou. Enquanto estamos nisso, lembre-se de que, embora você pense que está pronto para um relacionamento, há uma chance de não estar preparado para a pessoa com a qual Deus quer que você esteja. Sabendo que não podemos escolher por quem nos apaixonar, também é verdade que não podemos impedir que alguém se apaixone por nós, principalmente se for da vontade de Deus. Apesar disso, tenha certeza de que você terá alguém que fará de você a pessoa mais feliz. Permaneça esperançoso ao perceber esses sinais, porque isso significa que Deus colocará vocês dois juntos em breve. Deixe de lado suas preocupações e dê a Deus o controle total para orquestrar seu futuro relacionamento. Ele só quer o que é melhor para você e seu futuro cônjuge. Ao mesmo tempo, o Senhor está salvando você do desgosto e das forças das trevas. Apegue-se às suas promessas e assim você estará pronto para experimentar o amor de todas as maneiras possíveis.